Às vezes os pais não respeitam os professores, ele vai na igreja, também não tem uma indicação de valorização dos professores. E a gente fez algumas leituras, eu acredito, como sociedade, um pouco erradas. A gente falou assim, não, o professor para se valorizar tem que ganhar mais, né? Mas não é essa valorização que a gente procura. Claro, ganhar mais todos nós queremos, né? Eu acho que o professor tem que ser muito bem pago mesmo, mas não é essa a questão. A questão é a valorização do profissional enquanto profissional e da sua importância para o país. Nada nesse país aqui não foi construído sem professor. Exatamente. Né? Quem ocupa hoje o parlamento, quem ocupa os hospitais, quem está no corpo de bombeiros, quem está pintando nossa casa, todo mundo passou por um professor. Exatamente. Então a gente deveria reconhecer, culturalmente falando, né? Cultura você entende bem, né? Culturalmente, isso tem que ser uma cultura, tem que estar na nossa pele, a gente tem que estar falando sobre isso, né? De valorizar o professor. Então hoje você vê na própria mídia impressa, qualquer coisa que acontece, a mídia diz, olha que absurdo, o professor fez isso. Exato. Olha que absurdo, né? O professor tomou o celular do aluno. Aí você fala, poxa vida, o professor tomou o celular do aluno, alguma coisa deve ter acontecido, né? Quer dizer, né? Mas aí o professor que tomou o celular do aluno leva um processo. E eu não estou exagerando não, viu? Isso está cheio aí, só para você colocar na internet você vê. O professor leva um processo do pai, às vezes da escola. A escola particular diz assim, não, ele não tem nada a ver comigo, esse não é a minha linha. A linha da direção é uma, esse professor fez outra coisa, ele fica sem emprego, entende? Então essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, dá um somatório impressionante, que desvaloriza o profissional, o professor. E aí, cada vez menos pessoas querem ser professor, cada vez menos pessoas, né, vão querendo ser professores. E com isso a gente vai entrando num ciclo muito, muito ruim, né? Quem não é virtuoso é vicioso. É um ciclo vicioso. E a gente precisava sair desse ciclo, sabe? E não tem outro caminho. É cultura, conscientização. Por exemplo, uma criança que chega e fala assim pro professor, sei lá, na escola particular ou na escola pública, eu que pago o seu salário. Isso é muito comum criança falar, mas ela ouviu de alguém. Sim. Ela ouviu de um adulto. Sim. Provavelmente ela ouviu de um pai e de uma mãe. Pai, é verdade. Você vai lá porque eu que pago a escola, você vai lá. Você vai passar, o professor vai ter que te dar a segunda chance na sua prova. Ele vai ter que aceitar um trabalho fora do prazo, entende? Que são coisas que você ensina na escola. Como é que você fala a verdade, o seu aluno, o seu amiguinho saiu da sala de aula, deixou a caneta, ele tem que voltar e encontrar a caneta no mesmo lugar. Ele não é pobrezinho porque o outro tirou a caneta, né? O professor deu um prazo, e aquele prazo tem que ser obedecido, entende? Tem regras, então as regras têm que ser obedecidas, né? Se você realmente desconsiderou o professor, ou com uma palavra difícil, ou desrespeitosamente, você tem que realmente entrar nas regras da escola. A escola tem a regra para isso, né? Exato, porque a escola... Eu tenho 3 filhos. Ah, que legal. 3 filhos pequenos. Eu fico pensando, o que eu vou fazer quando... Porque não é se. Uma hora a professora vai vir falar comigo. João Vicente, Joaquim e o Pedro fizeram isso. Eu não vou colocar a culpa na escola, mas em nenhum momento. Porque se ele falar algum palavrão, ele ouviu em casa. Se ele tentar agredir alguém, eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu na minha criação com meu filho para ele tentar agredir alguém? Então, se a escola tem que explicar o que significa uma regra, o pai falhou dentro de casa. A escola só tem que falar, esta é a regra. A regra aqui é assim. Agora, se a escola tiver que explicar, aqui esta é a regra, e regra é importante por causa disso, os pais estão confundindo escolarização com educação. Que é bem diferente, né? Que é bem diferente. Como que você tem visto isso nas relações escolares? Você tem visto que os pais estão deixando para a escola tarefas e papéis que não são da escola? Sim, eles delegam todos os dias delegam funções da família para a escola, cada dia mais. Ou porque a família está muito envolvida no seu sustento, em ganhar dinheiro, em resolver algumas questões, entende? Eles delegam sempre para a escola, né? A escola que precisa ensinar. E precisa ensinar do jeito dele. Então, você imagina, você tem 500 alunos, 500 alunos, 500 pais, tem 500 Joel, entende? Como é que você pode, em algum momento, dizer a regra aqui na escola é a regra que você tem na sua casa, Joel? Não tem como. Não tem como, não é? Não, esse modelo não tem como dar certo, gente. Não tem como. Não tem como dar certo. Não tem como. Impossível. Por isso que tem que ter uma regra de convivência, e que a gente tem que ter até como civilização, né? É um processo civilizatório. A gente tem uma regra de convivência. A escola tem a regra de convivência, que está, em geral, expressa no regimento escolar. O que a gente faz como saída na escola particular?
a gente faz o pai assinar que lê o regimento. Se ele leu, a gente não sabe, mas a gente deixou disponível o regimento, né? Está assinado, você assinou que você sabe que seu filho tem que entregar o trabalho na data certa, senão não vai ser recebido. Ou tem que chegar no horário certo, também não vai ser recebido. Porque também é muito comum, por exemplo, chega com a criança 2 horas atrasado. E diz assim para a escola, não, mas o problema foi meu, deixa fulaninho entrar, porque o problema foi meu. É uma coisa assim tão invertida, né? É uma coisa muito invertida.